cá, sabe por que você não manifesta a vida que tanto deseja? É porque a sua mente, ela não está programada para te fazer manifestar. Ela está programada para te manter viva. A função dela é que você sobreviva e só isso. E aí tudo fica pesado. Você trabalha demais, mas o dinheiro não sobra. Isso faz com que você viva preocupado com contas, dívidas, com esse medo de faltar. Faz com que você sinta que precisa se esforçar o dobro para ter o mínimo. Até 2020 eu vivia assim, trabalhava muito, me dedicava, era esforçada, mas ganhava o mínimo. Eu já contei sobre isso em vídeos aqui. Eu me lembro de um trabalho que o meu VR, ele era R$10 e era dado pelo dono diariamente. Eu não conseguia manifestar nenhum vale-refeição que fosse o suficiente para que eu tivesse um almoço digno. E a verdade é que enquanto a sua mente estiver operando nessa programação automática, você pode fazer 1000 visualizações, dizer 1000 afirmações positivas que nada realmente vai mudar. Porque, no fundo, 95% das nossas decisões, das suas emoções, dos seus pensamentos são automáticos e inconscientes. Como eu já venho falando aqui nos meus vídeos, mas se esse for o primeiro vídeo que você está vendo, desde 2020 eu venho trabalhando toda essa parte de manifestação e autoconhecimento. E eu estudo muito sobre o comportamento humano e o processo de manifestação. Esses dias eu ouvi uma frase do Hélio Couto que fala que o problema é quase sempre a autoestima. Mas, recentemente, eu fiz um vídeo aqui contando a minha jornada de manifestação e a pirâmide de Maslow. Eu vou deixar ele aqui e depois deixo no final para você ver também. Se você for olhar na base da pirâmide de Maslow, a autoestima ela já é quase um dos últimos pilares, porque depois dela vem a autorrealização e a manifestação. Então, para você chegar nesse nível de autoestima, você já tem que ter suprido as suas necessidades básicas, que é o nível de sobrevivência, é o momento que você está manifestando na urgência. Você vai ter que ter passado pelo estágio de segurança, e nesse estágio de segurança, você tem muito medo de perder aquilo que você já conquistou. Depois disso, você vai para um estágio de pertencimento. Ali, você depende muito da aprovação dos outros, para só assim você chegar no nível da autoestima e a autorrealização, que ali são os pilares maiores para que você consiga manifestar de fato. O primeiro nível são as suas necessidades fisiológicas, então alimentação, abrigo, sono. Aqui, a sua mente inconsciente está tentando apenas sobreviver. Sem isso, a sua mente não consegue acessar pensamentos sobre prosperidade. Está tentando sobreviver. Então, se formos falar de um conceito de autoestima, aqui ela é muito baixa. Aqui a pessoa aceita qualquer trabalho, em qualquer condição, somente para pagar as contas. Foi como eu falei, eu trabalhava e tinha um VR de R$10, porque para mim era isso. Eu precisava somente sobreviver. Eu não conseguia pensar em manifestar outras coisas. O que eu conseguia manifestar era o suficiente para me pagar as minhas contas do mês. E não sobrava nada. Era só isso. Segundo nível, estabilidade financeira, emprego, proteção física. Se existe medo constante, você fica presa nesse nível, no nível de segurança. Você fica no trabalho tóxico, como eu fiquei por muito tempo, porque você pensa que se você perder ele, você não arruma outro. Eu aceito qualquer forma, qualquer mínima forma de segurança, que no fundo não é segurança, é prisão. Em vez de manifestar o próximo nível, você fica manifestando por anos
como eu fiquei, a mesma realidade. Você consegue me entender que nesse nível aqui, a sua mente inconsciente está no foco de não perder. Ela não está no foco de expandir, ela só quer não perder. Consegue me entender? Então a sua mente inconsciente, ela focaliza que você não pode perder aquilo que você já conquistou. E ela não focaliza que você poderia estar expandindo mais. E você fica por muito tempo presa nesse nível. Terceiro nível é o nível do pertencimento. Esse nível aqui, ele é muito perigoso. Eu já falei sobre ele no outro vídeo, tá? No meu momento como que eu estava. Então, vínculos afetivos, amizades, a sensação de fazer parte. Se você está isolada ou envolvida em relações tóxicas, você ainda não chega no nível de autoestima. A sua mente inconsciente nesse nível entende que você só tem valor se alguém te quiser. Então você entra em relacionamento para não ficar sozinha. Você nesse nível, você pode até acabar mudando a sua personalidade, os seus gostos, o seu jeito, só para caber numa expectativa familiar ou de um grupo social. Aqui tem gente que tem medo de colocar limites porque acha que vai ser rejeitado. E o mais complicado é que quando a tua autoestima ela é baixa, você vai manifestar relações que só confirmem essa crença de que você não é o suficiente. E que você vai ter que ficar provando o seu valor o tempo todo. Nesse nível aqui, eu manifestava trabalhos que eu tinha que mostrar que eu era boa o tempo inteiro, mas porque eu não enxergava valor em mim. Quarto nível, que é o nível da autoestima, ele só surge quando as bases anteriores estão estáveis, que é uma sensação de valor, reconhecimento e confiança interna. Quinto nível, que é o nível da autorrealização. Então é propósito, liberdade plena e abundância verdadeira. Amiga, se você está tentando suprir o mínimo, você não tem autoestima o suficiente para se sentir merecedora. E eu te peço desculpas, mas você não vai manifestar nada além de manter você viva. E eu fiz esse vídeo aqui para te falar que isso não é culpa sua. É a sua mente inconsciente que está operando nesse modo de sobrevivência. E quando eu trago esse vídeo aqui, é para te mostrar que não é uma falha pessoal, porque eu passei por muitos anos achando que era uma falha minha. Mas aqui eu quero que você entenda onde você está hoje, em qual nível aqui da pirâmide você está. Eu quero que você use o Ho'oponopono como eu usei, mas com consciência e autoconhecimento para que você consiga ir subindo cada estágio aí da pirâmide. Que, amiga, o inconsciente, ele controla por volta ali de uns 95% daquilo que você sente, pensa e escolhe. Que nem Jung fala, até que você torne consciente, o inconsciente vai agir na tua vida e você vai achar que isso é destino. São respostas automáticas, baseados em memórias e registros acumulados desde a sua infância ou até antes delas, em padrões familiares e coletivos. E aí não adianta você querer subir na pirâmide se o seu inconsciente ainda está preso em crenças limitantes, em padrões repetitivos. Como eu até falei, eu tinha uma crença de que dinheiro, ele era feito para gastar. Meu pai falava isso. Ele falava, dinheiro é feito para gastar porque você morre e o dinheiro fica aí para os outros. Mas o meu pai, que Deus o tenha, meu pai, ele ficou por muitos anos vivo na Terra dependendo dos outros. Mas ele tinha essa crença de que dinheiro era feito para gastar.
Tem aquela outra que a pessoa fala que quando você some um pouquinho, e eu já ouvi muito isso, tá? Porque eu precisava me ausentar de vários momentos aí com a família, porque estava estudando, e aí falava, aquela ali sumiu, ficou rica, né? Então, assim, o dinheiro, ele afasta as pessoas. Então, já é mais uma crença. Eu não quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, ele vai me afastar da minha família. Eu falei no vídeo anterior sobre isso aqui da pirâmide de Maslow, que eu fui buscar uma orientação religiosa por conta de um emprego, de uma entrevista de emprego. E o líder religioso, ele orou ali na minha carteira e falou: Deus, se esse emprego afastar ela da mãe dela, da família dela, não dê para ela. Então você entende que a crença que eu tinha de dinheiro era que ele ia me afastar da minha família. O dinheiro, ele afasta as pessoas, o dinheiro é o mal. Então, você precisa entender quais são esses padrões, essas crenças limitantes sobre o dinheiro. É por isso que a Beth fala, e eu ouvi muito o mantra dela, eu vou deixar aqui, tá? Todos os mantras que eu fui ouvindo aí ao longo dessa minha jornada, que ela fala que a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Então você precisa ouvir diversas vezes esse mantra e entender em quais momentos você tinha raiva do dinheiro. Quando você vai pagar uma conta, quando você fala, meu dinheiro não sobra para nada, que nem eu falava lá atrás. Então você precisa fazer as pazes com o dinheiro, porque enquanto você não fizer as pazes com o dinheiro, quando sobrar um pouquinho, vai vir uma conta extra, vai quebrar alguma coisa, alguém vai pedir emprestado para você. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu falo que ela não gosta do dinheiro, porque quando ela tem dinheiro na mão dela, ela dá um jeito de tirar. Então você precisa entender qual é a sua relação com o dinheiro. Voltando, então, se o seu inconsciente está preso em tudo isso que eu falei agora, ele vai sabotar o movimento natural da sua evolução. No meu processo, eu entendo, no meu processo de manifestação, eu me prometia que eu ia ganhar mais e viver melhor, mas eu me sabotava no caminho. Quando surgiu uma oportunidade, eu agarrava ela com força, mas eu me colocava no papel da vítima. E na vida da vítima, minha amiga, sempre vai ter um vilão. E aí o que acontecia? Eu criava situações que provassem para mim que eu não era merecedora. Eu sempre encontrava pessoas que desconfiavam do meu potencial. E sem perceber, o meu inconsciente, ele criava situações para que eu saísse dali e voltasse para o meu habitat natural, que era o da escassez. Depois que eu comecei a ter consciência de tudo isso, a partir de 2020, eu fui manifestando outras oportunidades de trabalho. Então eu manifestei uma oportunidade de trabalho remoto, aconteceu lá a perda do meu pai, eu achei que eu não ia mais voltar para o corporativo, mas eu acabei voltando. Eu já contei também isso aqui, eu não quero ser muito repetitiva. Mas eu comecei a perceber, porque nessa primeira oportunidade de trabalho remoto, era um grupo de recrutadoras. E a gente tinha que fazer o processo seletivo. Eu lembro que as primeiras vagas que me passaram eram de enfermeiras que iam ter que atender por telemedicina. E a gente tinha que pegar algumas gerentes de áreas e trabalhar com elas. E vocês sabem muito bem que o lugar do novato, da novata, é sempre assim, aquele gestor que é mais difícil, a pessoa não quer trabalhar e já empurram para você. Quando eu entrei na sala de reunião, que era por vídeo, que eu trabalhava de casa, a gestora, ela não me conhecia, ela não abriu a câmera. E ela falava assim, quem é você? Cadê a fulana que não tá aqui? Porque a fulana que faz o processo. Então ali já era o universo me testando para ver como eu agiria. E aí eu falei quem eu era, expliquei que eu era nova e comecei a fazer Ho'oponopono para aquela mulher, porque ela tinha um temperamento muito difícil. E aí eu falava, fulaninha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, porque eu fiquei por muito tempo trabalhando com ela. Com o passar do tempo, gente,
essa mulher me amava. Então foi diferente, porque se eu estivesse no papel da vítima, minha amiga, eu ia criar uma situação, eu ia achar que eu não era merecedora de estar ali, enfim. E não, eu agi diferente. Ou eu ia ter raiva daquela mulher, tá? Porque a vítima, né? Então assim, ela é a vilã da minha história, que mulher, que nananã. E não, eu mudei, eu comecei a fazer Ho'oponopono para aquela mulher. Eu pegava meu japamala, minhas amigas, era um trabalho remoto, então eu pegava meu japamala aqui, colocava aqui, ó, debaixo da mesa aqui, ó, você tá vendo? Só dá pra ver aqui uma mão, e ficava aqui, ó, fulaninha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e ficava fazendo Ho'oponopono para essa mulher. E o jogo virou. Então, eu consegui não só entregar as vagas dela, como eu consegui, né, mudar ali o pensamento. As pessoas não estavam entendendo muito como que era o processo, mas cada gestor tinha um perfil diferente, enfim. E aí eu consegui ir fazer processo seletivo de outros níveis, mas porque eu mudei a minha mentalidade. Eu consegui ir mudando a minha frequência, a minha vibração mudou. E é por isso que eu falo para vocês que autoconhecimento, ele é a resposta. Ele muda o jogo, porque foi só com autoanálise que eu consegui entender que eu me colocava nesse papel e que eu perdi oportunidades por conta disso. E aí eu posso falar para vocês sobre padrões familiares. Queremos pertencer. E o nosso primeiro lugar de pertencimento é a família. Eu sou a primeira geração que está tentando nadar contra essa maré. E atendo muitas mulheres que também são dessa primeira geração que está tentando nadar contra a maré. São mulheres aí que vivem esse mesmo dilema. E eu te falo que se quando criança você não se sentiu valorizada ou valorizado como deveria. E quando eu falo isso, pessoal, não é para achar culpados, tá? Eu sempre brinco em análise que se a gente for buscar o culpado, a gente vai chegar em Adão e Eva e não vai conseguir resolver nada. Mas só para te trazer um pouquinho mais de clareza desse lugar de pertencimento, de merecimento e autoestima. Mas se você foi uma criança que aprendeu a se virar sozinha, na vida adulta vai ser essa mesma criança que tá lá no teu inconsciente, vai buscar em chefes, parceiros, relações, o valor que ela não recebeu lá atrás. E é aí, minha amiga, que mora o perigo, porque sem perceber você vai ficar no modo sobrevivência, buscando validação no lugar errado, perpetuando esse ciclo de escassez. E eu achei muito interessante essa frase do Hélio Couto, que ele fala que o inconsciente, ele é o Deus da tua vida, que é a mesma coisa que o Jung fala. Enquanto você não tiver consciência, o inconsciente vai agir e você vai achar que é destino. E as leis herméticas, ela vai falar que tudo é mente, que o universo é mental. Você entende que se você está desalinhada ali no inconsciente, agindo no modo automático, você não vai conseguir manifestar a vida que você tanto deseja, porque não é só falar, eu quero uma vida melhor, você vai ter que mudar o seu comportamento, as suas atitudes. Você precisa ter consciência. Então, o teu inconsciente, ele vai agir de uma forma silenciosa, mas muito poderosa, até que você traga luz, consciência para essas memórias. E no meu caso, o Ho'oponopono, ele foi essencial para que eu fosse limpando, harmonizando e dissolvendo essas memórias, esses registros inconscientes. Esses registros que está mantendo você presa no modo de sobrevivência. Amiga, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Tudo o que você vê do lado de fora é um reflexo do que existe dentro. Então
Então não adianta. Às vezes a pessoa fala, né? Eu vou mudar desse lugar e você vai ver que a minha vida vai mudar. E eu vou falar uma coisa pra você. Não adianta você mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento. As circunstâncias externas, se o seu mundo interno continua carregando medos, inseguranças e crenças de escassez. Começa a analisar que você pode até mudar as circunstâncias e ter uma conquista, mas você ainda continua presa em padrões repetitivos. Começa a analisar. A raiz, ela ainda vai estar no teu campo vibracional. E o Ho'oponopono, ele foi primordial porque ele foi limpando a raiz que sustentava essas projeções na minha vida. Quando você repete o sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Com consciência, você está limpando registros antigos que continuam criando a mesma situação. E é por isso que a gente não precisa controlar o que está fora. E a gente erra muito nisso. Por muito tempo eu fiquei tentando controlar a situação e as circunstâncias. Mas a gente não precisa controlar aquilo que está fora. A gente precisa parar e olhar para dentro. E quando você muda essa tua vibração interna, e eu já falei muito aqui, amiga, você vai perceber que o mundo externo, ele se alinha naturalmente na tua vida. Gosto muito da psicologia analítica porque ela fala sobre a sombra. E a sombra não é um defeito, é tudo aquilo que você ainda não reconheceu em você. Tudo aquilo que foi reprimido, não porque não era bom, mas porque poderia ser inadequado para o seu momento de vida. São partes na tua vida que ficaram esquecidas ou distorcidas. Mágoas, medos ou exigências excessivas. No meu caso, amiga, eu sempre fui uma pessoa de atitude, nunca tive medo de falar ou de me posicionar. Só que isso também me prejudicou. A minha sombra, ela não estava numa repressão, mas ela estava na dureza, na resistência de pedir ajuda, na resistência de receber ajuda. No meu caso, era isso. Sabe quando a gente fala da Mulher Maravilha, que dá conta de tudo e de todos? Como eu já falei também em alguns vídeos atrás aí, que eu aprendi que se eu me antevesse, eu ia ter o controle. E com isso, a vida, ela vinha me mostrando de formas difíceis que eu precisava integrar essa minha vulnerabilidade. E agora vamos para um ponto essencial que eu falei no vídeo anterior, que é o verdadeiro soltar. Porque você pode estar aqui nesse vídeo e falar assim, ok, Mi, eu já faço Ho'oponopono, já repito as frases, ouço os mantras, mas nada acontece. Você precisa aprender a soltar, e soltar não é desistir, que é que nem a lei, as 7 leis espirituais têm a lei do mínimo esforço. Mas o mínimo esforço não é não fazer nada. Soltar é confiar que o campo vibracional, ele já recebeu a mensagem. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre manifestação e eu achei muito engraçado que teve um comentário de um menino que ele falava assim, manifestar é você agir que nem a Chiquinha quando preparou as malas antes de ter ganhado a viagem de Acapulco. Então soltar é isso, é você viver como já fosse seu, é você agir como já fosse seu. Eu falei no vídeo do Ho'oponopono que a gente precisa viver novas experiências para destravar a energia. Então você precisa, em algum momento do seu dia, sentir que isso já é seu e já vestir a postura da vida que você quer levar. E confiar que o universo, ele vai te entregar. E não é no como. Como vai ser feito isso? Porque aí é a mente racional controladora que está buscando uma resposta. E a mente racional controladora buscando essa resposta, ela não está confiando. E você tem que acreditar no porquê.
Por que você merece isso? Porque quando você for perguntar para você por que você quer aquilo que você quer, sei lá, por que eu quero um carro? Eu quero um carro porque eu trabalho bastante, porque eu faço isso, porque vai mudar a minha vida. Enfim, aquilo que você quer. Quando você sai do como e vai pro porquê, você sabe muito bem o porquê que você merece. Olha só, para você ver como é você soltar e acreditar que você merece. Eu falei no vídeo do Ho'oponopono. Eu fui em um restaurante que ele era mais caro, ele era um lugar bonito, gostoso, e aquela vibração, e eu falava, nossa, eu mereço mais. E eu já estava nesse trabalho que eu tinha manifestado, que era remoto, e ele já estava no momento mais difícil, a energia estava um pouco mais densa. Aí eu saí, fui para esse restaurante, eu senti que eu merecia mais, eu vi aquele lugar bonito. E passou, acho que 2 semanas, não lembro assim, mas foi muito rápido. Eu soltei e eu consegui uma outra oportunidade de trabalho para ganhar praticamente o dobro. Porque quando você entende que você merece mais e você solta, a vida, ela te surpreende. É muito doido isso, gente. Mas é meio que aquilo que o menino falou. É você fazer as malas, que nem a Chiquinha, acreditando que vai conseguir a viagem para Acapulco. Eu comprei mala antes de ter viajado de avião. Eu montei um espaço de trabalho em casa desempregada antes de ter um emprego. Nem sabia se eu ia conseguir na vida isso, mas eu montei. Então é isso que você precisa fazer, minha amiga. Pegue alguns minutinhos do seu dia, feche os seus olhos e começa a criar e sentir essa realidade que você tanto deseja. E para finalizar, então, assim, eu quero te falar como você tem que praticar o Ho'oponopono para que você consiga destravar esses níveis da pirâmide aí de Maslow. Você precisa analisar a sua energia, é ter consciência, tá? Vamos aqui, eu quero praticar com você consciência, porque não é só falar da boca para fora, é ter consciência da sua energia. Então, quando você está pensando numa coisa nova e surgir aquele medo, vem a insegurança, ou até mesmo uma sensação de rejeição, de não pertencimento, pare e perceba. A prática, amiga, ela começa daí, de você não fugir dessas emoções, tá? Fica nelas, perceba, veja como que o seu corpo está reagindo a isso. Depois que você perceber, dê um nome para esse sentimento, para essa energia. Então, se é medo, eu sinto medo. Reconheça isso. Se há insegurança, eu sinto insegurança. Reconheça isso. Reconheça que você sente insegurança. E ao nomear, você já consegue trazer consciência para aquilo que estava no modo automático. Você começa a aplicar um mantra que é simples, mas é profundo. Então, medo abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. E você vai entendendo ali por que você está com medo. E medo abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Insegurança abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Ou até mesmo quando a pessoa te traz essas sensações, que foi que nem no meu trabalho lá, a mulher pegou com a câmera fechada, ficou fazendo lá perguntas para mim, eu já senti que ali tinha um estranhamento. Então, fulaninha que te trouxe ali insegurança, fulaninha abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E vai fazendo essas repetições para todas as emoções que você vai sentindo ali no seu dia a dia. O importante não é entender da onde foi criada essa memória, mas que você agora tem consciência e está limpando ela da tua vida. E faça isso quantas vezes for necessário, até que você sinta um alívio emocional. Isso não é para forçar nenhum resultado imediato, mas para limpar esse campo que está travando você. Tá, de verdade, é um mergulho interno. Ele leva tempo, mas te conduz para a vida que você nasceu para viver. E hoje eu posso te dizer, depois de tanto tempo, que manifestar de verdade não é sobre frases
mágicas ou só o pensamento positivo. É que nem a gente fala, né? Não existe uma receita de bolo, porque é sobre você mergulhar em si mesma. E eu espero que esses vídeos te ajudem a mergulhar em si mesmo e que você consiga entender em que nível ali da pirâmide você está, que você integre a sua sombra, aquilo que você reprime, que você consiga limpar essas memórias inconscientes, soltar e mergulhar no fluxo da vida. Dá trabalho, né, amiga? Mas é possível. E se esse vídeo fez algum sentido pra você, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso. Conta aqui nos comentários em que fase você tá ali da base da pirâmide. Eu tô aqui para te ajudar a acompanhar esse teu processo de evolução, de manifestação de liberdade. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade. E eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, que eu falei toda a minha história da base ali da pirâmide de Maslow. Em cada estágio que eu tava é um papo profundo também. Mas esse aqui, como que eu manifestei liberdade com Ho'oponopono, meu processo ali de 2020, para que você continue nessa jornada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!